Voltando aí, pessoal, tinha falado, dá uma ajeitada aqui. Boa. A gente estava falando sobre bem-estar, né? Falamos bastante informação aí pra gente anotar, né? Pra gente estudar depois. E vamos continuar aí com esse mesmo tema, tema de bem-estar, tá? Só para recapitular aí, eu queria muito que vocês guardassem da aula do vídeo passado, anotassem bem, que eu acho que é o mais importante do vídeo passado, os fatores que influenciam na interação entre os animais, né? Lembra que falamos? Vou falar aqui só os fatores, mas vocês já lembram quais são. Então, os fatores que influenciam, aí vocês vão lembrar lá porque eu falei o porquê influenciam. Mas a idade, por que a idade influencia por que a idade influencia no envolvimento? Por que a espécie influencia no comportamento entre os animais? Porque o ambiente influencia entre os comportamentos dos animais, tá? Tudo isso nós vamos falamos aqui, né? Então isso aí, pessoal, guarda, que é muito importante para a continuação da linha do raciocínio aí do bem-estar animal, tá? Então agora eu separei aqui para a gente falar sobre o bem-estar animal em si. A gente estava falando de comportamento, tal, como o animal se comporta. E agora a gente vai falar sobre o que é o bem-estar. Bem-estar foi um conjunto de normas e práticas que foram criadas, surgidas na Inglaterra, tá? Porque a universidade que foi desenvolvida, esse comitê, o primeiro comitê de ética de bem-estar, estava pensando que a forma como os animais estavam sendo tratados era uma coisa um pouco injusta, né? Era uma ação um pouco injusta. E daí, o que aconteceu? Eles criaram um conjunto de práticas, um conjunto de técnicas, tá? Chamadas de bem-estar animal, certo? Então, o bem-estar animal ele engloba qualquer tipo de animal, só que ele veio com mais força na área de produção animal, que, como eu já falei para vocês, é a área que trabalha com animais que produzem carne, que produzem leite, que produzem a pele, né? Então, na área de produção, produz ovos, né? Nessa área o bem-estar veio e bateu muito em cima, né? Na Europa já cada vez mais é prezado o consumo de frango que foram criados ao ar livre, né? A pasto, vamos dizer assim. Porque nós temos de criação de frangos aqui, temos aqui na região bastante, né? São em granjas, né? Os frangos são criados em granjas. Só que algumas pessoas já se incomodam com isso e são contra a criação desses animais. Assim como as galinhas botadeiras, né? São as galinhas que são criadas para botar ovos. Então, elas são criadas geralmente em gaiolas. Então, isso na Europa, em algumas regiões da Europa, já está sendo extinguido, tá? Porque eles se incomodam em consumir produtos que vêm de sofrimento animal. Mas você vai me falar, mas o animal que foi criado assim vai sofrer para morrer do mesmo jeito? O problema não é para morrer, porque na verdade eles são abatidos, os animais são abatidos, né? O que é o abate? No Brasil a gente hoje adota um estilo de abate que é chamado abate humanitário, que é o abate que respeita todas as fases dos animais e faz com que diminua ou chegue a zero o limiar de dor durante a morte desse animal. Então o animal, antes dele ser morto, antes dele ser abatido, deixa eu usar o tema, oh meu Deus, fugiu a palavra abatido, né, o termo abatido, ele é insensibilizado, tá? O que é insensibilizado? Ele recebe um procedimento que faz com que ele pare de sentir dor, tá? Como é esse procedimento? Vai depender bastante, né? Vou dar o exemplo do abate de bovinos. O abate de bovinos, ele acontece, a insensibilização é uma pistola de ar, tá? E essa pistola de ar, então ele é insensibilizado, uma pistola de ar, tá? E aí a partir dessa lesão que é causada, ele não sente mais dor. Então é uma forma de fazer com que esses animais
sinta menos dor ou não sinta dor durante o abate, tá? Aí você vai falar, mas que dó do mesmo jeito, também acho, tal. É uma situação complicada, não vamos nem entrar nesse assunto aqui sobre consumo de alimento de origem animal. Só que antes não tinha isso, antes o abate era de forma pior. Então, isso que quer dizer o bem-estar. Não quer dizer que os animais vão parar de ser abatidos para consumo. E a gente tem que lembrar que consumo, alimento, é o principal alimento do ser humano, né? E é uma das principais ferramentas que engrena a nossa economia, né? Então, a gente tem que garantir respeito a esses animais serem abatidos. O que a gente precisa garantir é que esses animais sejam abatidos com respeito, tá? Então, isso dizendo nos grandes animais, os animais de produção, os animais que porventura servem de alimento, né? Como alimento para o ser humano. Então, eu tenho que fazer com que reduzir esse número de a própria dor desses animais, né? Para fazer com que ele não sinta não só dor, o psicológico, né? Que ele esteja em um ambiente adequado, para que não entendam, para que ele se adapte mais rápido, tá? Então, é para isso que o bem-estar veio, tá? O bem-estar veio para garantir que, por exemplo, os animais que antes, os cachorros, que eram antes amarrados por coleira, que não fossem mais amarrados por coleira, né? Ele não pode ser, em fio, sabe aqueles cachorros que passam fio no terreno de arame, coloca na coleira, ele fica só preso aquele fio, ele só pode ir até onde aquele arame vai. Isso não pode, tá? O bem-estar trouxe essas ferramentas, tá? O bem-estar leva o padrão para fazer com que esses animais não, para reconhecer quando esses animais sejam comprometidos, quando o bem-estar desses animais sejam comprometidos. Então, é muito importante eu conseguir identificar isso, tá? É muito importante eu conseguir identificar que o bem-estar veio proporcionar mais respeito aos animais, tá? Então, o bem-estar antes acontecia muito, de forma até às vezes desordenada, a pesquisa no ser humano, no animal, desculpa, acontece no ser humano também, pesquisa do animal, a pesquisa com o animal, tá? E às vezes nem eram relatadas, não tinham uma fiscalização, um órgão ali que trabalhasse em cima disso. Então isso fazia com que o animal não conseguisse ser respeitado como ele deveria ser, tá? Então o bem-estar trouxe isso, tá? O bem-estar ele trabalha na conscientização de que os animais precisam se expressar. Então o bem-estar combate cada vez mais crime ambiental como o tráfico de animais, né? Existem animais que não vão se adaptar nunca ao meio do homem, ao meio doméstico. E isso não quer dizer que ele vai comprar um animal e o animal vai morrer. Isso quer dizer que o animal não vai conseguir expressar as suas características naquele meio, né? Como a gente não vê imagens, reportagens, né? Teve até uma reportagem esse domingo no Fantástico sobre o tráfico de animais. Isso aí, os animais isso a gente tem que bloquear o consumo desses animais, não o consumo de comer, né? Porque eles não estão para comer, é para comprar, para criação. A compra, né? Disso, o comércio tem que se extinguir, porque muitas vezes os animais são transportados. Eu já presenciei uma apreensão da polícia ambiental em que as aves eram colocadas filhotes, né? Umas arara, maritaquinha azul, canarinho da terra, entre outras, elas eram traficadas em tubos PET, um cano PET, tá? Um tubo, entendeu? Um encanamento. Então o que acontecia? Eles colocam os animais dentro desse tubo de encanamento, fecham, fazem um buraco lá para circular um ar que é inútil, e esses animais viajam quilômetros e quilômetros sem nenhum tipo de bem-estar, né? Porque o bem-estar está em todos os momentos do animal. Então isso o bem-estar faz dar mais visibilidade a isso, né? Faz a gente entender que por mais que a gente ache legal ter um passarinho lá na gaiola, uma calopsita, qualquer ave, ela não está satisfeita ali. É claro que se ela for criada
desde pequena na gaiola, e aí depois de 5 anos você resolve ser bonzinho e soltar ela não vai conseguir sobreviver, né? Ela já foi condenada a morrer numa gaiola, entendeu? Então eu tenho isso que o bem-estar faz a gente entender, que as aves não foram feitas para ficarem em gaiola, tá? Na Índia já é proibida a venda de gaiolas, então lá não existe mais gaiolas, tá? Espero que no futuro próximo aconteça isso aqui no Brasil também, porque eu acho um pouco difícil, tá? Mas o bem-estar faz a gente enxergar isso, faz a gente entender que, muito além de tudo, a gente precisa de um respeito com esses animais, tá? Então a gente conhecendo um pouco mais aqui agora a história do bem-estar, como ele surgiu, como ele pode atuar, né? E nós vamos conhecendo agora um pouco mais sobre os parâmetros do bem-estar, tá? Porque quando for criado essa legislação, essa escola aí sobre o bem-estar, foram estipuladas algumas coisas. E é importante a gente definir uma coisinha aqui agora, que é bem legal, que eu acredito que poucas pessoas que estão aqui vão lembrar disso aqui, vão saber disso aqui, tá? Porque é uma coisa um pouco desconhecida e na verdade é uma dúvida muito frequente entre os criadores, entre a população, que é isso que eu vou falar, sobre suspense, tomar essa água. Eu vou falar, que é sobre o sentimento dos animais. Os animais têm sentimento de fato, né? Os animais sentem amor, os animais sentem saudade, os animais sentem medo. E aí eu queria que vocês pensassem nisso agora, tá? E respondessem para vocês, né? Porque não tem como eu responder agora, então responde para você. Eu acho que os animais têm sentimento, que sentem amor, sentem saudade, que ele reconhece o seu dono, que se o seu proprietário morrer, ele vai sentir falta do proprietário. Quem acha que ele sente isso? Quem acha que ele não sente isso? Vou dar 5 segundos, vocês pensam. Morreu. Os 5 segundos mais rápidos da história. Então vamos lá. Os animais, eles fazem parte de um conjunto de seres que são chamados de sencientes, né? Nós, seres humanos, somos chamados de conscientes, porque nós temos consciência, por mais que não pareça na maioria das vezes, né? Mas nós sabemos o que está acontecendo, né? Então nós temos consciência. Eu sei que se eu empurrar esse tripé que está segurando a câmera, ela vai cair, né? Eu sei disso, tá? E eu sinto amor, eu sinto saudade, todo ser humano sente amor, saudade, raiva, ódio, ira, coisas boas e coisas ruins. Os animais, eles são sencientes. O que pode dizer? O que quer dizer que eles são sencientes? Quer dizer que ele sente sim amor, ele sente sim saudade, ele sente sim medo, ele sente sim raiva, tá? Só que ele não tem consciência do que isso causa. Como esse exemplo do tripé que eu falei, ele sabe que se ele pular aqui, eu sei, aliás, que se eu empurrar esse tripé, o tripé vai cair. Se entrar um cachorro aqui brincando, ele vai pular e não está nem aí se esse tripé vai cair ou não, né? Outro exemplo aí sobre a senciência, né? O animal ele sabe que. Outro exemplo claro aí da senciência é que podem viver no mesmo ambiente 2 cachorros aí, vamos dar o exemplo dos cachorros, né? E se dá super bem, um gostar do outro, um sentir falta do outro, né? Desenvolver o sentimento de amor, de saudade, uma combinação ali, tá? Eles podem sentir isso. Só que pode ser que eu jogue um pedaço de carne no chão e os 2 cachorros que estavam se amando até agora há pouco quebram o pau, tá? Briga, um machuca o outro, porque ele não tem ideia desse sentido, que ele vai, se ele disputar um pedaço de carne com aquele cachorro, ele vai machucar o amigo dele, tá? Ele vai machucar o seu amigo, tá? Então quer dizer que ele sente o amor, só que ele não tem a consciência das coisas, né? Ele não tem consciência, um golden grandão, de pular
uma pessoa pequenininha e derrubar. Ele só sabe a parte do amor, ele não tem a consciência, mas a parte do sentimento, do sentir, do gostar, do ter medo, do sentir saudade, ele sente, assim como nós, tá? A diferença é que teoricamente somos conscientes e eles são sencientes, certo? Espero que fique claro. Se alguém não entendeu isso, me manda uma mensagem, porque isso é muito legal de saber, tá? Porque tem muita gente que fala aí na rua assim,